Obrigado, alegria estar aqui, que a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Muito bem, muito bom conhecer a grande maioria de vocês que eu não conhecia e ouvir as histórias e saber aquilo que Deus está fazendo aqui e poder também ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra e aquilo que provavelmente possa ser um desafio, né, para a sua vida, para essa igreja e para você nesse tempo, nesse lugar. Eu sou missionário da CEPAL, você vai entrar ali. A CEPAL é uma organização missionária que existe no Brasil há cerca de 50 anos, mais ou menos, e ela atua especialmente com pastores e líderes, ajudando na edificação da igreja brasileira, capacitando gente, desenvolvendo materiais, recursos e uma série de outras coisas que contribuem para servir, né, a pastores e líderes. Opa, não entrou, só um minutinho. Na época do reto projetor era mais fácil, né, era só apertar um botão. Hoje, às vezes, é um pouquinho mais complicado, mas melhor. Agora acho que vai. Apareceu. Muito bem. E dentro da minha área de atuação, especialmente na CEPAL, como missionário, uma das coisas que Deus me deu é produzir materiais, recursos, etc. Eu queria indicar rapidamente alguns recursos para você que estão disponíveis depois lá fora, na saída, se você se interessar por essas áreas que eu vou compartilhar e algumas outras que tem lá. Um primeiro material é para a área de família. Eu sei que nós, como brasileiros, não gostamos de planejar, não temos a cultura, na verdade, de planejar, mas, na verdade, como a gente passa a maior parte do tempo em família e como a gente investe, né, a nossa vida em família, esse é um material, um livro bem prático, Família S.A., que conta uma história e, conforme vai contando a história, ele te ajuda a pensar num plano para a sua família de longo prazo e nas coisas que você pode fazer como família para fazer diferença no mundo. Então é bem interessante, bem prático e tem a ver até um pouco com aquilo que eu falei hoje cedo e, independentemente do estágio de vida que você está, de família que você está, certamente ele vai te ajudar. Um outro, eu sei que a gente passa muitas crises e lutas e eu tenho descoberto que as duras crises são uma forma de Deus executar os sonhos e os projetos da nossa vida. Pode parecer uma coisa absurda para você, porque normalmente a palavra crise não tem nada a ver com sonho, mas na verdade eu tenho descoberto que é exatamente uma coisa complementando a outra. Se você quer realizar seus sonhos, curta as crises. Crise é coisa boa, né? Se você quiser descobrir como, está aí nesse livro que pode te ajudar bastante, baseado na história de José. Para muitos de vocês que atuam aí aqui na igreja, em alguma área, classe, ministério, equipe, etc., grandes igrejas, pequenos líderes. As grandes igrejas, não só em tamanho, em número, mas principalmente em impacto, elas têm aquilo que eu chamo carinhosamente de pequenos líderes. As grandes igrejas não são mantidas só por grandes pastores, mas por uma multidão de pequenos líderes que têm a bacia toalha na mão, seguindo o exemplo de Cristo, e que fazem diferença na vida de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens e da comunidade de uma forma geral. Então esse livro trata um pouquinho sobre como você pode ser esse líder que faz diferença. E por fim, um material para você fazer uma avaliação da sua vida. A administração da vida trata um pouquinho não só da mordomia do dinheiro, que a gente acabou de falar aqui, e entregar para Deus, mas a mordomia, a administração da vida. O que você vai fazer com aquelas coisas que Deus te deu? Tempo, dinheiro, potencial, energia, habilidades, inteligência, dons, etc. A hora que Deus falar assim, e aí, o que você fez? Como é que você vai prestar contas disso? Então esse livro é bem prático, você pode usar para estudo aí também em classes, etc. Eu espero que seja bênção aí para você. E tem vários outros que você pode descobrir lá fora. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite sobre qual é esse processo que Deus usa para construir uma igreja missionária, mas não só uma igreja que envia missionários para vários desses países que a gente tem as bandeiras aqui, talvez pessoas que você conheça, que você já teve contato, pessoas que saíram daqui da própria igreja para irem para algum outro lugar,
mas especialmente como é que Deus age usando a própria igreja, a totalidade da igreja, para ser uma igreja missionária que causa impacto onde quer que ela esteja. E eu queria começar com uma suposição. Imagine como é que você se sentiria diante de algumas dessas situações. Imagine que, por exemplo, amanhã cedo tocasse o telefone seu na sua casa, o seu telefone celular, e você fosse chamado para ajudar a ONU, lá em Nova York, a tomar algumas decisões que vão fazer diferença no mundo. Imagine que você foi escolhido para sentar com o Conselho de Segurança da ONU e ajudar a intervir em alguns lugares do mundo onde estão em guerra, onde há conflitos, etc., pela sua habilidade, pelas características que você tem. Como é que você se sentiria se amanhã batesse alguém lá na porta da sua casa e dissesse: olha, tem um carro esperando aqui, você vai ser levado imediatamente lá para o aeroporto e de lá você vai para Brasília, porque o pessoal lá no gabinete da Presidência da República está querendo a sua ajuda para tomar decisões confidenciais que vão fazer diferença na vida de 200 milhões de brasileiros para os próximos 10 ou 20 anos. Você foi escolhido ou foi escolhida para ser parte de um grupo que vai ajudar a tomar decisões que vão fazer diferença no nosso país. Como é que você se sentiria se acontecesse isso com você? Talvez uma outra hipótese um pouco mais absurda, mas vamos imaginá-la aqui um pouquinho. Como é que você se sentiria se você fosse chamado para participar da próxima missão espacial da NASA, que não vai só para a Lua, mas vai até Marte também? Quem sabe você vai ser o primeiro homem ou a primeira mulher da Terra a pisar no solo de Marte e a mandar as fotos, e o mundo inteiro vai ver você, como aconteceu alguns anos atrás, quando o pessoal chegou na Lua. Como é que você se sentiria diante de situações desse tipo? Você vai dizer: isso jamais vai acontecer comigo. Mas provavelmente, se acontecesse, você se sentiria mais ou menos assim. Você sentiria que está num lugar extremamente importante. Já pensou você sentado na sala do Conselho de Segurança da ONU, no Palácio do Planalto em Brasília, ou sendo preparado ou preparada para ir junto com um grupo de astronautas para Marte, por exemplo? Você se sentiria importante. Além disso, você se sentiria, como cristão, que é uma pessoa valorizada por Deus. Afinal de contas, me chamaram para tomar parte de decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Além disso, talvez, se você fosse um cristão bem comprometido, você sentiria que está no centro da vontade de Deus e que aquele é o lugar para você estar naquele momento, naquela hora, naquela circunstância, para fazer diferença no lugar onde você está diante de um grupo de pessoas. Mas talvez você diga assim: mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu não sou tão importante assim. Mas talvez você pudesse pensar de uma outra forma e pensar que talvez você não vai ser chamado para ir lá para a ONU, nem no Palácio do Planalto e nem na NASA, mas que tem uma porção de coisas que acontecem no dia a dia, ao seu redor, no lugar onde você está, ou nas circunstâncias nas quais você está envolvido, que da mesma forma que você poderia influir em decisões que alcançariam milhões de pessoas, podem fazer diferença nas pessoas que estão ao seu redor. Pode ser que Deus queira te usar para fazer diferença exatamente no lugar onde você está, porque Deus decidiu, na verdade, agir no mundo através da igreja. E quem é a igreja? Somos nós, não é esse prédio, não é um grupo de pessoas reunidas estatutariamente em assembleia ou coisa desse tipo, mas a igreja somos eu e você, todos os dias, todas as horas, nos lugares onde nós estamos, e exatamente no lugar onde nós estamos é o lugar em que Deus está querendo agir e fazer diferença na vida daquele grupo de pessoas sobre as quais nós podemos influir. Mas talvez você ainda me diga:
mas eu sou tão insignificante, eu não sou importante, eu talvez não tenha muitos cursos que a maioria das pessoas fizeram, eu não tenho diplomas, lá no trabalho eu nem sou o chefe. Mas deixa eu te contar uma pequena história que pode te ajudar a entender como é que Deus age. Alguns anos atrás, um líder de adolescentes, que não liderava mais do que uns 12 ou 13 adolescentes, de uma pequena igreja que não tinha mais do que 100 membros, numa pequena cidade, sabe daquelas que não tem nem no mapa direito, do menor estado americano, também pensava assim: eu sou só o líder de uns 12 ou 13 adolescentes aqui, questionadores e rebeldes, que não querem nada, numa igreja pequena, numa cidade que nem existe no mapa, no menor e mais insignificante estado americano, que diferença eu posso fazer? Mas um dia ele decidiu encarar esse desafio e entendeu que Deus realmente queria usá-lo como parte da igreja, como parte do corpo de Cristo, para fazer diferença onde quer que ele estivesse. E quando ele olhou à frente, ele viu aqueles 12 ou 13 adolescentes que Deus deu para ele cuidar. E ele disse: então eu vou fazer um desafio para eles. E ele fez um desafio para que eles se mantivessem puros até o casamento, e se eventualmente alguém já tivesse transado, que usufruísse da graça e do perdão de Deus, que mudasse a sua vida, que assumisse um compromisso tremendo com Deus. E aquilo foi um impacto tão grande durante alguns dias e semanas na vida daquelas pessoas, daqueles adolescentes, que eles até firmaram um compromisso, colocaram uma pequena aliança no dedo para lembrar aquele compromisso, fizeram um cartãozinho e cada um assinou um cartãozinho de compromisso. E ele disse: bom, acabou o meu ministério, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Deus me deu uns 12 ou 13 adolescentes, eu fiz um desafio para eles, eles assumiram, agora é viver isso para o resto da vida. Pureza sexual até o casamento, compromisso com o cônjuge depois do casamento, criação dos filhos, etc. Mas alguém de uma igreja vizinha, também pequena, ficou sabendo daquilo que ele tinha feito. E pediu para ele ir lá falar, e ele falou, e também aquele grupo de adolescentes da outra igreja também assumiu esse compromisso. E mais uma outra igreja soube, e também o pessoal de lá assumiu esse compromisso. E mais uma, e mais uma, e mais uma. E daqui a pouco todas as igrejas daquela cidade tinham passado pelo mesmo processo. Mas o pessoal das igrejas da cidade vizinha ficaram sabendo. E eles também começaram a fazer a mesma coisa e a desafiar os seus jovens e adolescentes para aquele compromisso. E depois da outra cidade, mais outra, e daquelas que já apareciam no mapa. E de repente, quase todas as cidades daquele pequeno estado americano tinham passado pelo mesmo processo. E aí o estado vizinho ficou sabendo, e o outro, e o outro, e o outro, e daqui a pouco chegou isso em Nova York, na Califórnia, em Chicago, em Los Angeles, em todos os lugares dos Estados Unidos, e daqui a pouco começou a ir para outros países, isso foi levado para a Europa, para vários lugares, e depois para a Ásia e para a África. E alguns anos atrás eu estava com um grupo de líderes de jovens brasileiros num congresso na Europa, e a gente ficou sabendo disso, e a gente disse: vamos levar isso para o Brasil. E a gente trouxe para o Brasil isso na década de 90, aquilo que por muito tempo ficou conhecido como quem ama, espera. Uma vez nos Estados Unidos, mais ou menos 2 milhões de jovens com aquele cartãozinho de compromisso foram lá no gramado da Casa Branca e fincaram os cartõezinhos no gramado da Casa Branca para mostrar isso. Aqui no Brasil, uma vez, a gente juntou, meados da década de 90, mais ou menos uns 100 mil cartões de jovens e adolescentes da época que tinham assumido o compromisso. Mas tudo começou com um líder de adolescentes de uma pequena igreja, de uma cidade minúscula, do menor estado americano, e foi para o mundo inteiro. Percebam que, quando você entende como Deus quer usar a sua vida como parte do corpo de Cristo, você não tem como calcular qual é o impacto disso. Até onde isso vai, para onde vai, quantas pessoas vai alcançar. Sabe por quê? Porque as coisas que Deus decidiu fazer acontecer no mundo, Ele decidiu fazer isso através da igreja. E se tem
se tem coisas importantes que vão acontecer nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo, elas vão acontecer através da igreja. Minha gente, sabe quem vai fazer diferença nessa cidade? Não é o prefeito, não é a Câmara dos Vereadores, não é a Defensoria Pública, mas é a igreja. Se Deus vai fazer diferença nesse lugar, é por causa da igreja e é através da igreja, e na verdade a gente poderia substituir a palavra igreja pela sua vida. É através de mim e de você que Deus nos usa para fazer diferença no mundo e para causar um impacto no mundo. Sabe por quê? Porque a nossa capacidade de enviar missionários ainda assim é limitada. Essa igreja pode ainda investir muito e muito e muito, mas quantos missionários vocês conseguem enviar? Mais 20, mais 30, mais 50? Talvez vocês possam colocar um alvo, daqui 10 anos, ou 5 anos, ou seja lá quando for, nós queremos ter 100 missionários. Legal. Mas que diferença 1.000, 2.000 ou 3.000 pessoas podem fazer no lugar onde estão? Como eu disse de manhã, não é uma coisa ou outra, é uma e outra. Nós podemos contribuir para enviar missionários para os lugares onde o acesso é difícil, não existem condições, as pessoas foram chamadas para ir para aquele lugar. Tem hora que eu olho para algumas pessoas e digo, cara, você está fora do seu lugar mesmo aqui. Um tempo atrás eu estava em Natal e um casal chegou para mim para conversar e dizer que queria ser missionário. Eu perguntei aonde? Aí você imagina, alguém do Nordeste, de Natal, lá da Gema mesmo, diz assim, nós queremos ir para a Romênia. Romênia? Não tem nada a ver com você. Aqui é sol, lá é neve. Aqui tem praia, lá não tem nada, tudo cinza. Mas quando eu olhei para o rosto deles, eu disse, vocês têm que ir para lá, porque vocês têm cara de romeno. Eu disse, vocês já estiveram na Romênia alguma vez? Não, nunca. Mas a gente sonha com isso todo dia. Esse é um papel nosso como igreja, enviar essas pessoas que Deus chama para fazer diferença. E esse casal foi para lá, já está lá há alguns anos, eles incorporaram, em 9 meses ele já estava falando romeno, pregando, etc. Coisa incrível. Mas são algumas pessoas que Deus chama. Agora, o que Deus quer fazer, Ele faz através da igreja como um todo. E é por isso que quando a gente olha para aquela igreja primitiva, essa música que acabou de ser cantada nos dá uma visão disso, a gente percebe que a ação que Deus constrói através da igreja muda o mundo. Então eu queria, em alguns minutos aqui com vocês, olhar alguns flashes, algumas fotografias de como Deus agiu na igreja primitiva e de como Ele pode agir hoje, através de mim e de você, nesse tempo, nessa geração, para fazer uma tremenda diferença. E eu queria fazer isso realmente através de algumas fotos. Sabe quando você vê, além de fotos, um filme que tem algumas cenas, e que lá no final do filme você vai entender por que tinha a cena 1, que parece que não tinha nada a ver com a cena 2 e assim por diante? Muito bem, vamos começar então com a cena 1. A cena 1 tem a ver com a multidão. E da mesma forma que se juntam hoje tantas multidões, a igreja primitiva se tornou essa multidão. Lá em Atos 2, 41 a 47 mostra isso. Ela começou com um pouco mais de 500 pessoas e depois foi 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 e se perdeu a conta disso. E quando a gente olha esse texto de Atos 2, a gente vê o que estava acontecendo. Essa primeira fotografia que eu mostrei descreve o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos, não era só uma multidão, mas havia uma unidade, todos tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão nas suas casas, participavam das refeições juntos,
faziam isso com alegria e sinceridade de coração, louvavam a Deus, tinham a simpatia do povo, e a Bíblia diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Não fechava a torneira, todo dia chegava gente nova, todo dia gente nova, e cada vez mais a multidão aumentava. E essa primeira cena do nosso filme, essa primeira fotografia aqui, é muito legal. Quem não quer fazer parte de uma massa, de uma multidão que está dando certo? Se tem uma multidão ali fazendo uma quebradeira na rua, todo mundo sai fora. Mas se tem grupos, como a gente viu no nosso país alguns meses atrás, pacíficos, se juntando ou para protestar, ou para pedir, ou para reivindicar, etc., e o negócio está dando certo, e está tudo pacífico, e a coisa está indo bem. Eu conheço um monte de amigos meus que nunca foram para a rua, mas eles disseram, esse eu quero estar, eu vou para lá, e pegaram os filhos, e levaram todo mundo, e se vestiram, e fizeram faixas. E a gente acabou de ver isso no nosso país. Tantas multidões, milhares, milhões de pessoas, na verdade, fazendo isso. Quem não quer participar de uma multidão que está dando certo? É muito legal. E essa primeira fotografia mostra uma faceta da igreja primitiva. Mas aí tem uma segunda cena que não é muito boa. Sabe quando você está assistindo o filme e de repente estava tudo bem, e aí entra uma música assim mais de terror ou suspense, e a cena começa a mudar, e alguma coisa ruim acontece, e é exatamente o que acontece no livro de Atos. Em Atos 8, a segunda cena, a segunda fotografia do nosso filme é ruim. É aquela hora que o filme dá uma virada, dá uma guinada incrível. E em Atos 8, acontece um apedrejamento e a morte de um cristão por causa da perseguição que Saulo havia iniciado com a igreja. E é interessante observar que esse apedrejamento, narrado em Atos 8, diz mais ou menos o seguinte: Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, um daqueles líderes da igreja, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samária. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação, mas Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrancava, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E nessa segunda cena da igreja, a coisa fica meio tensa. Aliás, não meia, muito tensa. Porque toda aquela multidão é espalhada. Aí tem uma terceira cena. Sabe quando você está assistindo um filme de suspense e de repente você imaginou que o mocinho era mocinho, mas ele não era mocinho. Ou que o bandido era bandido, mas ele não era bandido. E aí o filme dá uma virada incrível. E tem uma cena exatamente assim no livro de Atos. Logo em seguida, em Atos 9, o nosso filme dá uma guinada incrível, porque o camarada que era o perseguidor da igreja agora vira bandeira. Aliás, ele é virado pelo avesso. E no texto de Atos 9, a Bíblia diz que enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres, caso encontrasse, se eu achar alguém pelo caminho, eu mando para a prisão ou mato. Caso encontrasse homens ou mulheres ali que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Mas em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou então: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O nosso filme agora dá uma virada incrível. O perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que mais assolava a igreja, agora se torna parte da igreja.
Uau, que coisa incrível. Pouquinho mais à frente, o nosso filme começa a ter uma outra dimensão. Em Atos 11, a gente tem aquilo que é conhecido como diáspora. Ou seja, a igreja toda foi espalhada pelo mundo inteiro daquela época. E essas pessoas tiveram que encontrar novas casas, arranjar novos empregos, escolher novas escolas para os seus filhos, abrir o seu próprio negócio, enfim, recomeçar a vida. E nesse trecho do nosso filme, a Bíblia diz que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, que a gente acabou de ler lá no capítulo 8, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Parece que aquela cena legal do capítulo 2, aquela multidão agora, não mais junta, mas dispersa, começa a fazer diferença no mundo. E aí a gente chega numa cena de fim de filme, em Atos 13, quando a igreja que havia se espalhado forma pequenos núcleos, pequenas igrejas em diversos lugares do mundo, e a igreja de Antioquia então se junta e é tocada pelo Espírito, e ela diz: vamos começar a enviar outras pessoas, porque o nosso envio não foi planejado. Deus teve que usar a perseguição para espalhar a gente, mas agora a gente aprendeu o que é que Deus quer fazer. E a gente entendeu que se alguma coisa vai acontecer no mundo é através da igreja. Então não vamos ficar parados e vamos enviar os melhores que nós temos, Saulo e Barnabé, para serem missionários. E a Bíblia diz que na igreja de Antioquia então havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Aqui é o fim do filme. Pelo menos desse filme que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. É quando a igreja entende, e quando cada pessoa da igreja entende o que é que Deus faz, como Ele faz, e como é que Deus constrói uma visão missionária na vida de cada um, uma perspectiva de missão, não só de enviar missionários, mas de que forma eu posso cumprir a minha missão, aquela missão que Deus deu para mim como parte do corpo de Cristo. E aí a gente começa a entender então como é que Deus age. Como é que Deus age? Bom, se a gente olhar para Atos 2, Deus age usando as pessoas e transformando as pessoas. E logo em seguida, naquele contexto, Pedro prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem. Então Deus usa Pedro, Deus usa os demais apóstolos, Deus usa aqueles que tinham andado com Jesus, Deus usa aquele pequeno grupo que era o início da igreja, e eles causam uma revolução, e muita gente se junta à igreja. Então dá para a gente entender que Deus usa as pessoas e transforma a vida das pessoas quando Ele quer causar um impacto. Mas se a gente olha para Atos 8, e especialmente Atos 11, a gente vê uma outra maneira de Deus agir. Deus age usando as adversidades para executar seus planos. Vamos aqui, igual aquela conversa que a gente tem assim, tomando café na cozinha, né? Só pensar um pouquinho diferente aqui. Imagine o seguinte: a igreja primitiva começou a crescer, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, etc. E aí o templo que foi construído já não cabia mais, e nós temos que ir para uma tenda agora, ou juntar o pessoal no estádio, etc. Imagina o louvorzão que tinha, assim, umas 5 bandas igual essa aqui, e as caixas de som e tudo mais, e todo mundo ali animado. Mas o pessoal não se tocava. Não se tocava de quê? De que Deus, na verdade, levou muita gente a entender a essência do Evangelho, porque Ele precisava que todo mundo fosse para o mundo inteiro para espalhar esse Evangelho, não era para ficar ali. Mas quando Deus falava, o pessoal dava aquela disfarçada, né? É comigo?
Não, domingo eu vou para o culto, aquele louvorzão legal e tal, e vai ter a classe, vai ter mais isso, vai ter aquilo, e aí é como se Deus coçasse a cabeça e dissesse assim, esse pessoal não vai entender. E aí ele diz, deixa eu ver, o que eu posso fazer para dar uma espalhada nesse pessoal? Está aqui, olha, esse rapaz é bom. Saulo, vem aqui, ó, faz o seguinte, espalha o pessoal lá para mim, porque eles não estão entendendo o que eu estou dizendo para eles. Aí vem Saulo e começa, a Bíblia é bem clara, né? Arrancar a gente pelo cabelo de dentro de casa, jogar na prisão, matar outros, apedrejar, etc. E aí o pessoal começa a ficar apavorado. Mas por quê? Porque eles não estavam entendendo o que Deus estava dizendo. Não tem nenhum problema, minha gente, ter um templo tão legal, tão bonito como esse que vocês construíram. Não tem problema reunir aqui 2, 3, 4, 5 mil pessoas e ter 3 cultos de 5 mil daqui a um tempo. Não tem nenhum problema. A questão é que se vocês não entenderem o que é que Deus quer fazer através de vocês e para que é que Deus está dando tudo isso, aí sim vocês estão com um grande problema. O mesmo problema que a igreja primitiva teve. Insensibilidade, falta de compreensão do que Deus quer fazer através da sua vida. E não é uma coisa ou outra, não é simplesmente dar algum recurso para enviar mais 5, 10 ou 30 missionários, porque isso não elimina o fato de que Deus quer te usar no lugar onde você está, nesse tempo, nessa geração, com aquelas pessoas que Ele colocou ao seu redor, mais ou menos como a história do líder de adolescentes que eu contei para você. E não é só na igreja, eu contei a história do líder de adolescentes, mas pode ser em qualquer lugar. Então Deus chama Saulo, Saulo espalha a igreja. Isso para nós pode parecer um absurdo, mas Deus agindo através da adversidade. E quem de nós gosta de adversidade? Ninguém. Mas qual é a forma de Deus agir para despertar a gente? Crise, adversidade. Eu tenho um pastor amigo meu que é muito brincalhão, etc. E um rapaz da igreja chegou para ele e disse, pastor, ora por mim. Ele disse, qual é o motivo, meu jovem? Ele disse, fé, pastor, eu quero mais fé. Ele disse, vou orar agora. E pôs a mão no ombro e começou, Senhor, aperta esse rapaz, traz muita crise para ele, Senhor, dor, sofrimento. E o rapaz ficou assustado, não, pastor, parou a oração no meio. Não, pastor, está errada essa oração. Ele disse, mas não é fé que você pediu? É fé, então é essa oração mesmo, vamos continuar. Não, pastor, não é isso. A gente quer pedir fé para Deus e quer assim comprar um comprimido na farmácia, uma cápsula, tomar, agora eu já tenho mais fé, né? Eu lamento informar que não é assim. E quando a gente não entende que Deus quer usar a gente da forma como nós somos, aperfeiçoando a gente a cada dia e usando a gente no lugar onde a gente está, nas oportunidades que Ele está colocando à nossa frente, eu lamento informar que vai vir adversidade, vai vir crise. Não é só por causa disso que a gente passa por crises, mas esse é um dos motivos. E a igreja primitiva viveu isso. E aí é interessante ver a próxima forma de Deus agir. Quando a gente olha para Atos 9, a gente vê Deus agindo através do impossível aos olhos humanos. E aí, no meio da crise, aquela confusão toda, Saulo mandando gente para a prisão, apedrejando, etc. Sabe aquela reunião que deve ter aqui de oração das mulheres, assim, quarta-feira, 15h, as mulheres da igreja primitiva se reuniram para orar. E disseram, Deus, a coisa está difícil, a igreja está tão boa e tal, mas tem um tal de Saulo que é uma pedra no nosso sapato. Senhor, ele está atrapalhando demais, ele está arrancando nossos maridos e filhos de casa, ele já mandou várias mulheres para a prisão. Senhor, se a semana que vem o Senhor for mandar uma chuva, assim, uma tempestade, que for cair uns raios, sabe aquele raio que o Senhor vai jogar assim, bem ali, naquela rua, perto da casa de Saulo? Então, se der para jogar assim do lado dele, dar um susto, se o Senhor errar e cair na cabeça dele, melhor ainda, Senhor. Aí Deus diz para aquele grupo de oração, diz, não vou responder a oração de vocês, eu vou fazer melhor, eu vou converter Saulo. Semana que vem ele vai estar na reunião de oração com vocês. Mas não era bem isso que a gente tinha pensado.
E aí Saulo vem, chega aqui, bom, quem vai discipular Saulo? Gente, para vocês entenderem a proporção disso, seria mais ou menos hoje aquele presidente da Síria, por exemplo, ou Saddam Hussein, que já morreu, ou Bin Laden, ou qualquer coisa desse tipo. Mas vamos pegar esse que está vivo, que está assolando e matando um monte de gente, etc. Seria mais ou menos a seguinte cena. O pessoal da ONU consegue negociar com ele que ele seja deposto e venha para o exílio, vá para o exílio. Aí mostra o mapa mundi e diz, escolhe um país para você ir embora daqui. Ele olha e diz, vou para o Brasil. Aí ele chega aqui no Galeão, o pessoal dá o mapa do Rio para ele e diz assim, onde é que você quer morar aqui no Rio? Ele diz, eu acho que eu vou lá para São Gonçalo, né? Aquele pessoal é tão bonito, tão legal. Ele diz, vou ficar lá. E aí, domingo que vem, ele vem aqui, se converte e senta aí no meio de vocês. E aí, quem vai discipular esse cara? Todo mundo disfarçando agora, né? O pastor de discipulado, o pastor de família, né? Os missionários, tem alguns missionários aí. Pois é, minha gente, é mais ou menos isso que aconteceu no tempo de Saulo. Agora, cá entre nós aqui outra vez, conversa de café de cozinha, né? A igreja primitiva, ou essa igreja, ou qualquer igreja, colocaria no seu plano estratégico para os próximos 5 a 10 anos, que quando vocês conseguissem preencher todos os lugares aqui, tivessem 5.000 ou 7.000 membros aqui, ia zerar tudo, ia ficar só a pastora e mais um grupo de diáconos, só uns 15 ou 20, e todo mundo seria enviado para o mundo inteiro para arranjar uma nova casa, começar um novo negócio, arranjar um novo emprego, arranjar uma nova escola para os seus filhos, e assim a igreja vai causar um impacto incrível. Alguém teria coragem de colocar isso no planejamento estratégico da igreja para os próximos anos? Nem a igreja primitiva. Por isso Deus usou a adversidade para espalhar aquele pessoal. E percebe o que Deus faz quando Ele quer usar a mim e a você? E foi isso, na verdade, o processo que fez com que a igreja primitiva construísse a sua visão que a gente vê em Atos 13. Foi dessa forma que Deus deu a visão para a igreja de que Ele gostaria de usá-los onde quer que eles estivessem. E sempre, sempre, sempre é difícil da gente entender isso. Algumas semanas atrás, eu estava com uma igreja brasileira lá em Zurique. A gente estava num retiro e eu percebi que vários lá estavam em crise, e um dia, tratando sobre isso, era um grupo de mais ou menos uns 200 ou 300 irmãos. A maioria saiu do Brasil há muitos anos atrás por causa da crise ou da inflação, outros foram embora para tentar a vida, outros estavam aqui com dívida e foram para lá, outros, enfim, cada um tinha um motivo para estar lá, assim como quando você encontra brasileiros nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Austrália. Mas aquele grupo de homens e mulheres ali, agora convertidos, alguns já foram cristãos, outros não, etc. A gente estava conversando um pouco sobre isso, e eu disse para eles: se vocês se reunirem aqui como igreja simplesmente para fazer um clubinho e dizer, somos brasileiros aqui, cristãos, que nos encontramos, e todo domingo a gente se encontra e prega e cantam umas músicas em português para relembrar, etc. Para que Deus faria isso? Mas se vocês entenderem que vocês são um grupo que Deus trouxe para cá pelos motivos mais adversos, e que agora tem uma nação aqui doente, precisando de gente que entenda da graça de Deus e que espalhe a graça de Deus, vocês vão fazer muita diferença nesse país. E eu me lembro que quando eu acabei, um homem que foi para lá, aliás aqui do Rio até, aliás aqui de São Gonçalo, ele foi a convite de um banco, ele era um advogado e foi trabalhar na Suíça. Ele veio conversar comigo e disse, é isso, nós estamos totalmente acomodados,
Mas lá no banco onde eu trabalho, tem uma porção de homens e mulheres totalmente vazios. E talvez eles estejam perguntando todo dia para mim: ei, o que é que você tem aí de bom para mim? E eu digo: mas eu sou estrangeiro aqui, eu não sei nem o que é que eu falo, o que é que eu faço, eu vim para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não! Deus te mandou como missionário para lá, já com o salário pago, boa casa, escola para os filhos, etc., porque tem um monte de gente lá que precisa do que você tem na sua vida, no seu coração. Mas não precisa ir para a Suíça. Deus escolheu alguns para ir para lá, né? Alguns até gostariam, né? Você pode fazer isso no lugar onde você está. Ou Deus talvez tenha que espalhar você para algum lugar para você entender isso. E aí, então, só para a gente fechar a linha de pensamento, deixa eu mostrar alguns princípios rápidos de tudo isso que eu falei para vocês. O que é que acontece numa igreja em que Deus está agindo? Primeiro Deus fala, Deus confirma isso. Amós diz que Deus não vai fazer nada sem que antes Ele fale. E se Ele falar e você não entender pelos métodos normais, Ele vai usar talvez a adversidade ou a crise para falar para você. C.S. Lewis dizia que Deus usa o amor para nos falar, mas quando a gente não entende pelo amor, o megafone de Deus é a dor. Na nossa igreja, eu moro em Indaiatuba, do lado de Campinas, em São Paulo. A gente está plantando uma igreja junto com mais algumas pessoas, e algumas semanas atrás chegou um rapaz numa cadeira de rodas, sentou aqui na frente, ficou aqui na frente. Ele se converteu há pouco tempo e ele disse: eu precisei ser um playboy maluco por aí, arrebentei 9 carros, último tipo que meu pai me deu, filhinho de papai, mas no último carro Deus me arrebentou. Eu estou, entre aspas, sofrendo, e vou sofrer o resto da vida numa cadeira de rodas, com 20 e poucos anos de idade. Tudo isso para entender que Deus, na verdade, estava tentando chamar minha atenção e eu não tinha entendido. Mas agora, ele brinca com isso. Ele nem fica se lamentando porque ele está numa cadeira de rodas, porque ele diz: eu ganhei a vida eterna por causa disso. Precisou de uma adversidade intensa na vida dele para ele entender de que forma Deus queria usá-lo. E agora ele anda na rua, no shopping, em todo lugar, falando da graça de Deus, mostrando aquilo. Percebe que Deus sempre fala quando Ele quer te usar. Há uma visão. Deus mostra aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, no lugar onde você está ou em outro lugar. Há um tempo atrás eu estava discipulando um homem da nossa igreja que faz parte da diretoria de um banco em São Paulo. E eu disse para ele: fulano, provavelmente como coordenador de marketing desse banco, tem um gráfico que o presidente do banco espera que você atinja. Alguns milhões, na verdade alguns bilhões de reais de faturamento. Mas eu queria desenhar para você aqui embaixo um segundo gráfico hoje, que é um gráfico mais importante do que o gráfico do presidente do banco para você. O que é que Deus espera de você nesse lugar que Ele te colocou? E ele disse: eu nunca tinha parado para pensar nisso. Um outro homem da nossa igreja, algum tempo atrás, era diretor de uma multinacional, e ele chegou para mim um domingo de manhã, depois do culto, e disse: Josué, me dá uma palavra aí, porque eu fui demitido essa semana, depois de 18 anos nessa multinacional. Eu pensei um pouquinho, perguntei: Deus, o que eu falo para ele? E a única palavra que me veio no coração foi: que bom. Aí ele disse: quê? Eu peço uma palavra de conforto para você, depois de ser demitido, você me fala que bom? Que bom, né? Mas por que bom? Eu disse: porque eu tenho a sensação que Deus encerrou o projeto que Ele tinha para você naquele lugar. E como você não ia pedir demissão, então Deus usou aquele ímpio do seu chefe para mandar você embora. Ele não gostou muito do que ele ouviu, foi embora, ficou umas 5 ou 6 semanas sem falar comigo, cortou relações, né? Aí depois de umas 6 semanas ele voltou e disse: Josué, você tinha razão. Eu disse: não, eu não, Deus que, né? Deu um insight aqui.
eu jamais pediria demissão depois de 16 anos numa empresa, com todos os salários, benefícios e coisas boas que eu tinha. Então, se não fosse pelo caminho da demissão, eu não sairia. Mas sabe o que aconteceu? Depois que eu entendi essa perspectiva, esse insight que você deu, eu comecei a procurar, não um novo emprego, mas um novo lugar onde Deus tinha um projeto para mim. E essa semana eu consegui. Eu liderava 5.000 pessoas só no Brasil. O novo emprego implica em liderar 16.000 pessoas na América Latina. O meu salário era X, agora é 2X. Os benefícios que eu tinha eram Y, agora é 2Y, e assim por diante. Ele disse, mas eu não fui para lá com a perspectiva de ganhar mais dinheiro, mas com a perspectiva de o que é que Deus quer fazer, qual é o novo projeto. Percebe que Deus fez exatamente isso na igreja primitiva, e a visão que Deus deu foi, o que é que eu posso fazer através de vocês? Cada uma daquelas pessoas, ao ser perseguida e ter que sair de Jerusalém para uma outra cidade, que talvez nunca tivesse pensado, e não tinha GPS, e não tinha o Google para ir lá, deixa eu escolher qual cidade eu vou. Eles tiveram que chegar nessas novas cidades, encontrar novas casas, novos empregos, novas escolas, começar um negócio, enfim, começar a vida de novo. Mas a gente percebe que eles entenderam uma coisa, e isso não está acontecendo por causa da perseguição, isso está acontecendo por causa da expansão do Evangelho. E em cada lugar onde eles chegaram, começaram um novo grupo e começaram a alcançar pessoas, e depois a gente começa a ver dezenas de igrejas pipocando em todos os lugares do mundo, e Deus usando ainda uma outra coisa que aparentemente era adversidade para fazer isso. O Império Romano tinha dominado o mundo, mas eles tinham construído estradas para todos os lugares do mundo, e aquelas estradas que foram construídas sobre a opressão, agora são usadas para a bênção, para espalhar a igreja primitiva. Então, quando Deus pensou em espalhar a igreja, Ele já disse, bom, tem que fazer estrada. Quem vai fazer estrada? Vamos pôr os romanos para fazer. Você percebe que aquilo que Deus faz produz frutos no mundo físico, espiritual, enfim, em todos os lugares. O que é que Deus faz quando Ele age? Ele não deixa a igreja do jeito que ela está. Sabe quando você chacoalha a árvore depois da chuva para cair as gotas das folhas? Ou quando você chacoalha a árvore para cair os frutos que estão maduros? Às vezes Deus faz isso com a nossa vida e faz isso com a vida da igreja como um todo. A perseguição foi esse chacoalhar da árvore. Ei, gente, ei! Já que vocês não ouvem, vem aqui, Saulo, espalha o pessoal, porque eles não estão entendendo. A igreja, então, identifica a vontade de Deus e ela começa a se mover na direção da vontade de Deus. Não foi diferente com Jonas, foi um pouco diferente com Neemias, mas o povo teve que ir para o exílio para depois voltar e entender aquilo que Deus queria fazer. Então Deus sempre mostra aquilo que Ele quer fazer. Ele provavelmente já mostrou, está mostrando para você individualmente, para você como família e para vocês como igreja aquilo que Ele quer fazer. E nesse aspecto há um processo de ajustes, de transformação constante. Se existem duas palavras que não combinam, é igreja e mesmice. Igreja e comodidade, igreja e conforto. Mas se tem duas palavras que combinam, é igreja e transformação. Por quê? Porque todo dia chega gente nova. E sempre que chega gente nova num grupo, muda tudo. Não vai ser do mesmo jeito que era. Como é que Deus age? Mostrando que a obediência gera bênção. Tem muita gente hoje na igreja, ou procurando a igreja por causa de bênção. Mas o que gera bênção é a obediência. E enquanto a igreja primitiva não obedeceu, ela teve tremendas lutas. E não é diferente hoje. A obediência é que gera bênção. E quando a gente entende que a obediência gera bênção, e a gente obedece sem perguntar, sem questionar, sem dizer, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo,
Deus manda mais pessoas, mais recursos, mais ministério, mais impacto. A vida dos líderes é constantemente transformada, porque eles cada vez mais precisam caminhar com Deus, entender aquilo que Deus quer fazer. Então eu pergunto para você, você está não só escutando, mas você está ouvindo? Como diria um amigo meu, você está entendendo? Você se identifica e se envolve na visão que Deus quer desenvolver? Você percebe os frutos que Deus pode produzir através da sua vida? Você vê as mudanças acontecendo ao seu redor e percebe que isso é ação de Deus? Teve gente que só foi perceber que Deus queria que o Evangelho fosse para o mundo inteiro depois que estava na outra cidade, que já tinha arrumado casa, escola, etc. e tal. Mas teve gente que percebeu isso logo no início da perseguição. Você consegue olhar para essa cidade e entender aquilo que Deus quer fazer aqui? Você está sendo transformado para isso? Todas essas perguntas fazem parte desse agir de Deus, desse mover de Deus. Mas há uma outra coisa que a gente precisa entender, como é que nós devemos reagir como igreja. E quando a gente olha para essa história da igreja primitiva, a gente vê exatamente isso. A igreja precisa estar disposta a viver experiências que ela nunca viveu antes. Há um tempo atrás chegou um irmão para mim lá na igreja e disse: pastor, já vi de tudo nessa vida. Sabe assim, aos 68, 69 anos de idade e tal. Ele disse: pastor, não tem mais nada novo que eu possa ver. Aí eu pus a mão no ombro dele e disse: irmão, tem uma excelente notícia então para o irmão. Faltam poucos dias para Deus recolher o senhor para o céu. Eu disse: não, pastor, que isso? Até bateu 3 vezes na madeira assim, né? Não, pastor, que isso? Ainda quero viver mais uns 20 anos. Eu disse: mas olha, escuta aqui para nós, né? Pede ouvido. Se eu fosse Deus, eu criei você, você me diz que não tem mais nada para aprender, para que eu vou deixar você na terra se você é quase perfeito? Eu vou trazer você logo para morar comigo. Aí ele também não gostou muito do que ele ouviu, mas eu fiquei pensando naquilo que ele falou, e já ouvi isso de várias pessoas. Sabe quando é que você não tem mais nada para aprender? No dia que você for para o cemitério, seu corpo for para o cemitério e você for para Deus. Nesse dia não tem mais nada para aprender. Howard Hendricks dizia que pare de ler e pare de aprender hoje e amanhã você morre. Andar com Deus é ter experiências novas a cada dia. Cumprir a missão de Deus é experimentar coisas novas a cada dia. Coisas que você não experimentou ainda. Lembram-se de Marta e Maria, quando Jesus chega e Lázaro tinha morrido? O que elas dizem para ele? A mesma coisa que esse irmão me disse: não tem mais nada novo para aprender. Senhor, se o senhor tivesse chegado há 3 dias atrás, o senhor teria chance de fazer alguma coisa. Mas elas sabiam que Jesus curava, que Jesus transformava água em vinho, que Jesus multiplicava pães e peixes, mas elas não sabiam que Jesus ressuscitava. Então Jesus disse: Marta, você sempre fazendo brincadeira, né? Ah, Maria, você sempre com piada, né? 3 dias atrás, que isso? Você nem imagina o que eu vou fazer. E tem horas que a gente diz a mesma coisa para Jesus. Senhor, eu vou para a igreja todo domingo, eu vou no culto, eu já estudei a Bíblia não sei quantas vezes, já participei lá da classe não sei quantas. Não tem mais nada novo para acontecer, eu já sei tudo. Você tem 2 opções: começar a viver experiências novas ou deixar que Deus te recolha, porque Ele quer te dar experiências novas a cada dia para você cumprir a missão. E para isso é preciso você entender o que Deus está falando, através da oração e do ouvir Deus, do relacionamento com Ele. E quando a gente ouve, a gente precisa se ajustar, porque quando você fala alguma coisa para os seus filhos, você espera que eles ouçam. Mas não só que eles ouçam, mas que eles obedeçam e se ajustem. E a expectativa de Deus com a gente é a mesma. E Deus espera que a gente dependa do cronograma dEle. Ele é que vai fazer no tempo dEle, as coisas dEle, através de nós. Então, queridos,
a coisa que mais nós podemos fazer é ver onde Deus está agindo e se juntar a Ele. Essa foi a tremenda experiência da igreja primitiva cumprindo a missão. De outro lado, fazermos os ajustes que Deus está pedindo na nossa vida, antes que Ele precise mandar uma adversidade para que nós nos ajustemos. O que nós podemos fazer? Cumprir a visão de Deus. Talvez primeiro você individualmente perguntar: Deus, qual é a missão que o Senhor tem para mim? Se você ainda não descobriu, não se canse de fazer essa pergunta para Deus até que você tenha a resposta. Se você já sabe a resposta, mergulha de cabeça na missão que Deus quer executar através de você. E aí, tem então algumas perguntas. Você está pronto a viver uma experiência que você nunca viveu? Você está pronto para ouvir Deus e se ajustar a Ele, como Paulo, por exemplo? Ou você está pronto a ouvir Deus e agir através dele, como foi o caso de Barnabé? Ninguém queria discipular Saulo. Não, ele é um matador, ele vai me pegar pelo cabelo. E aí chega Barnabé, põe a mão e diz: Saulo, vem aqui, meu irmão. Ninguém está acreditando na sua conversão, mas eu vou te discipular. E ele passa alguns anos preparando Paulo para ser o missionário que foi, escrever 2/3 do Novo Testamento, viagens missionárias pelo mundo inteiro e o impacto que ele foi. Você está pronto a participar da visão e da execução da visão de Deus, no lugar onde você está, na forma como Deus te colocou lá? Qual é o projeto que Deus quer executar através de você? Por último, cuidado. Cuidado para não bloquear ou tentar bloquear a ação de Deus. Não viva na dependência de métodos ou de técnicas. Porque a palavra é viva. Todo dia ela causa uma diferença na nossa vida. Todo dia ela dá a direção para nós daquilo que nós devemos ser e fazer. Não são métodos, não são técnicas que fazem isso. Como eu disse, nenhuma igreja colocaria no planejamento se espalhar pelo mundo inteiro na hora que atingisse 20 mil membros. Então, não limite a sua vida por métodos ou técnicas. Cuidado para não guiar a sua vida e nem guiar a igreja por tradicionalismo, por fórmulas ou por tendências. Hoje a moda é: qual é a tendência agora? O pessoal está cantando o quê? Qual é o estilo de culto? Não tem nenhum problema ver tudo isso. Mas a pergunta principal é: o que é que Deus quer fazer aqui, nesse lugar, nesse tempo, através de você e dessa geração? Só Deus pode responder essa pergunta. Tem um irmão nosso russo chamado Yuslav Pelikan, que disse há muitos anos atrás: a tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. O tradicionalismo é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Cuidado. Cuidado para não rejeitar as novas formas de Deus agir. Alguns anos atrás, um grupo chamado de morávios viviam nas montanhas, num lugar da Europa, e quando todas as igrejas estabelecidas diziam: o caminho é por aqui, Deus falou com eles: comece a enviar os seus próprios membros para trabalhar em outros lugares e pregar o Evangelho. Os 2 primeiros rapazes que foram ser escravos numas ilhas na África, para colher cana-de-açúcar junto com os negros. Ninguém entendeu aquilo. Mas Deus usou os morávios para abrir um leque novo na história e criar toda essa história missionária que a gente tem hoje. Não foi uma igreja estabelecida, cheia de regrinhas, de estatutos, disso, daquilo, que fez isso. Foi um grupo de pessoas fiéis a Deus, sensíveis e buscando a vontade de Deus, que fez isso. Então eu pergunto: você depende de Deus ou de métodos na sua vida? Você se baseia em tendências ou na palavra? Você está pronto a obedecer às novas formas de Deus agir, mesmo que isso te contrarie? Bom, deixa eu então te dizer uma última coisa. Deus vai agir nessa cidade através da igreja. Ele vai usar a prefeitura, os vereadores, a refinaria nova. Ele vai usar tudo o que Ele quiser.
Mas as coisas mais importantes que vão acontecer aqui, acontecerão através da igreja. E se você perder essa oportunidade, você perdeu a oportunidade da sua vida. Talvez não aconteça com você ser chamado na ONU, ou no Palácio do Planalto em Brasília, ou muito menos pela NASA. Mas pode ser que você considere uma tremenda oportunidade amanhã no seu trabalho, o seu chefe te chamar e dizer, vou te promover. Ou talvez você considere uma tremenda oportunidade de poder comprar aquela casa do seu vizinho, que é bem melhor do que a sua. Ou talvez você considere uma tremenda oportunidade que você encontrou aquele rapaz, príncipe encantado, com quem você vai se casar, ou aquela garota, princesa, com quem você vai se casar. Pode ser que tenha um monte de oportunidades que você olhe e diga, uau, comigo! Mas eu queria te dizer que se você perder a oportunidade de se juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo, você terá perdido a oportunidade da sua vida. Nenhuma outra se compara a ela. E essas outras coisas? Esses detalhes, né? A casa, o namorado, a namorada, o emprego, a promoção. Isso é um detalhe. Deus também gosta de dar isso para a gente. Mas desde que a gente ande com Ele e entenda o que é que Ele quer fazer através de nós. Então não perca a oportunidade da sua vida. Não perca a oportunidade de cumprir a missão que Deus quer realizar através de você. Não perca a oportunidade de dedicar seus filhos, sua família, sua vida para aquilo que Deus quer fazer. Não perca a oportunidade da sua vida. Vamos orar? Senhor, aqui estão meus irmãos e irmãs em Cristo, fiéis, buscando a Tua vontade, reunidos como igreja do Senhor, no meio de uma conferência missionária, buscando aquilo que o Senhor quer fazer. E quando a gente olha para a igreja primitiva e percebe o quanto eles foram usados pelo Senhor, mas o quanto eles tiveram que enfrentar as lutas e adversidades para entender Tua vontade, o que nós queremos colocar diante do Senhor nessa noite, Pai, ajuda-nos a não só escutar, mas a ouvir e a ajustar a nossa vida àquilo que o Senhor quer fazer. Ajuda-nos a ficarmos inquietos enquanto não soubermos do Senhor qual é a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Talvez sejam coisas muito simples que já estejam à nossa frente, debaixo do nosso nariz, e nós não conseguimos enxergar ainda. Então, Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, toca na nossa sensibilidade e ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer fazer através de cada um de nós e através dessa igreja para fazer diferença nessa cidade, nesse tempo, nessa geração, na vida de muita gente. Que a gente possa ouvir falar daquilo que o Senhor fará através de cada um aqui. Que a gente possa ouvir falar que através do cumprimento da missão de cada um, o Senhor fez dessa igreja não só uma igreja que envia missionários, mas uma igreja que cumpre a missão no lugar onde está. Pai, ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs aqui a entenderem aquilo que o Senhor quer fazer através das suas vidas. E usa-os, Pai. Usa-os de uma maneira que eles nem imaginam. Usa-os para transformar a vida de muita gente, para tocar a vida de muita gente. Usa-os para cumprir os Teus propósitos. E que eles cumpram aquilo que o Senhor quer fazer. Que a gente ouça falar daquilo que o Senhor fará através de cada um deles. Que a gente ouça falar das coisas grandes e maravilhosas que o Senhor fará através da vida dessa igreja. Obrigado, Deus, por esse tempo e pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos em